Bom dia, senhores. Como estamos? Doutor Paulo está presente, Orleane presente, Antônio presente aí, Lude. Bom dia, senhores. Vamos lá. Primeiramente, é claro, um feliz ano novo para vocês, né? Um 2025 de muita paz, muita tranquilidade, muito amor. E mais que tudo e acima de tudo, muito sucesso para vocês e para a prova que vocês vão fazer logo aí em fevereiro, né? Hoje, dia 2, a gente já está perto de retomar aí as aulas presenciais, né? E até já colocando algo aqui, depois vou mandar lá no grupo também para vocês, mas eu vou eu vou colocar um ponto, porque na nossa grade retornar, né, dia 6 de janeiro, com teoria de processo 2 e aí eu vou aplicar tanto a teoria do processo um que a gente tinha visto só um pouquinho lá na aula inicial, como também teoria do processo 2, beleza? E aí a gente já volta com recursos trabalhistas, vendo toda a parte recursal aí, que é importante para vocês, beleza? Então, acabei de confirmar aqui na grade. Muito tranquilão, a gente volta segunda-feira. Até lá nós temos ainda mais duas aulas, uma hoje, uma no sábado, né? Computador. Hoje é quinta-feira, quinta hoje, né? Quinta-feira, e aí no sábado nós fazemos nossa última aula aí online. Depois retornamos às aulas presenciais, mas eu vou ver se a gente marca umas duas, três aulas online aqui também mais para frente, mais para o finalzinho de janeiro aí, para fazer, né, montar aí duas, três peças, né, de outros espectros. Então, fazer recurso, fazer peça da fase de execução, trazer aqui para que vocês consigam, então, visualizar não só na sala de aula, mas também a elaboração de todas as peças. Beleza, senhores? Então, hoje, uma peça muito tranquila para a gente resolver, peça 16 da sua apostila, e quero ver também se eu faço outras duas peças também, são peças de defesa, que são aquelas exceções que eu falei que ia fazer com vocês. Então, quero ver se eu também faço aqui. Antes de iniciar, compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vocês já têm aí, deixa eu subir o meu retorno. Vamos analisar a peça 16. A peça 16, ela caiu no exame 23 da OAB. Foi um exame muito tranquilo, muito sossegado. Muito embora nessa peça você tivesse uma tese que era um pouquinho mais complicada. Mas, de novo, eu caio naquela velha fala que eu sempre trago para vocês aqui, que Orestes, putz, eu não vi essa tese, eu não entendi essa tese passou batido, não tem problema. O que você tem que compreender é, para ser aprovado na OAB, você tem que tirar 6. Para tirar 6, isso significa que você pode errar uma ou duas questões, significa que você pode errar uma ou não saber outra tese. Isso não é isso, né? Que você tem que ficar preocupado, pô, Horácio, eu vou gabaritar. É claro que se você gabarita, excelente, excepcional. Mas se você conseguiu achar é, 80% das teses, né? Então vamos trabalhar de 8 teses. Você achou 7, 6 teses, já está excelente, excepcional, beleza? Então vamos ler aqui comigo. Pegue aí, ó. Já deixa a porra da tua CLT do lado, que eu não quero ver. Aí,
Eu quero ver aí quem tá com a CLT do lado, tá? Keliane tá, Raul tá, beleza. Então, para não perder aquele tempo, aquele você vai gastar 5 minutos para levantar, ir até o teu carro, pegar a CLT, voltar, aí você para, aí você fica olhando para a CLT, falando, nossa, olha, tem que abrir, né? Então, já deixa aí do lado, né? Luiz Henrique dentro de uma piscina, pelo que eu tô vendo, né? Tá dentro de uma piscina aí, de uma praia. Pô, assim tá bom. Vamos lá. Peça 16. Em 30 de abril de 2021, o Hamilton ajuizou uma reclamação trabalhista em face da sociedade empresária Alfa Limitada, distribuída para a 50ª Vara de João Pessoa, sob o número 1234. Então a gente tem aqui já aquela localização, né? Já tem uma reclamação trabalhista em andamento. Pô, excelente. Então eu já sei que tem um processo em andamento. Vamos ver o que mais aconteceu nesse processo para saber qual peça que nós temos que fazer, porque sempre o primeiro passo é identificar a peça, né? Então, nessa reclamação trabalhista, o Hamilton afirma que trabalhou na empresa de 13 de janeiro de 2015 a 25 de março de 2020, quando foi dispensado sem justa causa. Afirma ainda que trabalhava de segunda a sexta-feira, das 7 às 14 horas, com intervalo de 1 hora para a refeição. Ele relata que sempre foi cumpridor de suas tarefas e prestativo para com os prepostos da empresa. E que, 2 semanas após receber o aviso prévio, decidiu inscrever-se numa chapa como candidato a presidente do Sindicato dos Empregados em lotéricas, para lutar por melhorias na sua categoria. Hamilton afirma que, além de processar os jogos feitos pelos clientes, também realizava atividade bancária referente a saques de R$ 100 e o pagamento de contas de serviços públicos como água, luz, gás e telefone, bem como boletos bancários de até R$ 200. Ele confirma que dentre os clientes do empregador estava uma companhia de energia elétrica da cidade. Daí porque, uma vez por semana, ele tinha que ir até essa empresa para pegar, de uma só vez, as apostas de todos os empregados, o que fidelizava esses clientes. Contudo, nesse dia, ele permanecia em área de risco, numa subestação de energia, por 10 minutinhos. Hamilton relata que durante o período em que trabalhou na Loteria Alfa, faltou algumas vezes ao serviço e teve essas faltas descontadas. Diz ainda que substituiu o gerente da loteria quando este se afastou por auxílio-doença pelo período de 3 meses, mas não teve qualquer alteração no salário. Ele afirma que existe o benefício de ticket alimentação previsto em acordo coletivo assinado pela sociedade empresária Beta, mas que jamais recebeu esse benefício durante todo o contrato. O empregado em questão informa que adquiriu um empréstimo bancário consignado em folha de pagamento e que por 3 meses, quando houve sensível diminuição do movimento em razão de crise econômica, realizou o seu trabalho, o seu serviço, né, no próprio domicílio, em home office, conferindo as planilhas de jogos, mas ele não recebeu nesse mês, né, nesses meses aí, o Vale Transporte. Ainda informa que não trabalhava nos feriados e que recebia Vale Cultura do empregador de R$ 30 mensais. Nessa reclamação trabalhista, o Hamilton requer adicional de periculosidade, vantagens previstas na norma coletiva dos bancários, reintegração no emprego, horas extras, horas de sobreaviso, ticket previsto na norma coletiva, vale transporte pelo período em que ele trabalhou no home office e integração do Vale Cultura. Foram juntados os contra-cheques
cópia da CTPS, comprovante de residência, o acordo coletivo assinado pela sociedade empresária Beta Limitada e norma coletiva dos bancários de 2015 a 2020. Contratado como advogado, né, pela sociedade Loteria Alfa Limitada, você tem que apresentar a peça correspondente. Identificação muito simples, senhores. Então, temos uma reclamação trabalhista, ela foi distribuída, o Hamilton processa a Loteria Alfa. Quem é o seu cliente? O seu Genial. cliente, Loteria Alfa. A Loteria Alfa é reclamada nesse problema. Bom, já teve a petição inicial, já teve a sentença proferida, já teve uma instrução processual, sentença, recurso. Não, não teve nada disso. A última coisa que nós temos é a distribuição de uma reclamação trabalhista. Então, se distribui a reclamação trabalhista, eu estou pelo réu, eu vou apresentar a minha defesa. Eu vou fazer a defesa. Lembrando, primeiro a gente faz a análise completa. Defesa. Sabendo que a defesa pode ser uma exceção ou pode ser a contestação. Bom, deixa eu ver aqui. Nesse problema, não fala absolutamente nada, zero, sobre a localidade, a não ser a vara aqui de João Pessoa. Mas não cita outra cidade. Eu não sei se foi lá que ele trabalhou, se não trabalhou, não trabalhou. Então, zero chance de ser uma exceção de incompetência. Não fala nada da pessoa do juiz. Zero chance de ser uma exceção de suspeição. Então, assim, muito simples. Só sobra para nós aqui a Contestação. contestação. Então, peça 16 aqui, sabemos que eu vou ter que fazer uma contestação. Simples, que baseada lá no artigo 847 da Não, CLT. que é o da Unimed. Aí, inclusive, eu já até mandei mensagem nos dois WhatsApps deles aqui. Aí, eu vou pegar e fazer o quê? Lembrar qual que é a estrutura. Estrutura. Então, qual que é a estrutura de uma contestação? Você já decorou? Bom, começa pelo endereçamento, faz a identificação dos três P's, identificação dos três P's. Lembrando que esses três P's é o quê? Processo, partes e É, peça. Vou fazer aqui, em seguida, um resumo da da petição questão inicial, inicial, um resumo da petição inicial. Vou verificar as preliminares, que podem estar no CPC ou podem estar na CLT. Vou verificar a prescrição, que pode ser bienal ou pode ser quinquenal. Vou analisar o mérito. Finalizo com uma conclusão. Então, estrutura da contestação muito simples, muito direta e objetiva, aonde você tem abertura, preâmbulo, que a gente fala, abertura lá, com endereçamento e identificação dos três P's, um resumo da petição inicial só para você mostrar para o corretor que você sabe organizar suas ideias, e os três pontos importantes: preliminares, prescrição e mérito. Finalizamos com a conclusão. Bom, fazendo a análise agora, já sei então a identificação de peça, já sei a estruturação da minha peça. Vou separar as informações que são importantes, as informações que são relevantes aqui. Bom, em 30 de abril de 2021, o Hamilton ajuizou uma reclamação trabalhista. Então, isso daqui, ó, a reclamação trabalhista foi no dia distribuída no dia. Eita, desculpa, cliquei em alguma coisa errada aqui. Pronto. 30 de abril. Distribuída no dia 30 de abril. Perfeito. Eu sei que o Hamilton, ele vai ser o reclamante. Reclamante. Eu sei que a sociedade empresária Loteria Alfa, essa daqui vai ser a reclamada, minha cliente. Deixo isso sempre
grifado lá. Por quê? Para não esquecer que ela é minha cliente. Tramita na 50ª vara do trabalho e o processo é o número 1, 2, 3, 4. 1234. Muito tranquilo. Bom, aí começam a vir as informações bacanas. Olha só. Hamilton afirma que trabalhou de 13 de janeiro a 25 de março. Então, ó, o contrato de trabalho, foi de 13 de janeiro a 25 de março. Fala que ele foi dispensado Sem justa causa. em justa causa. Afirma que trabalhava de segunda a sexta-feira, das 7 às 14, com 1 hora de intervalo para refeição. Então aqui a gente já tem, ó, jornada dele aqui, ó. Segunda-feira com 1 hora de intervalo, segunda a sexta. Ele relata que sempre foi cumpridor de suas tarefas e prestativo com os prepostos da empresa. Até aqui, informação apenas para falar. Hamilton fazia tudo certinho. Que 2 semanas após receber o aviso prévio, decidiu se inscrever numa chapa como candidato de presidente do Sindicato dos Empregados em Lotéricas para lutar por melhorias. Então, essa informação aqui é importante. O que ele sempre foi cumpridor de suas tarefas e prestativos, irrelevante isso daí. A gente sempre espera que o empregado faça isso. Mas, 2 semanas após receber o aviso prévio, se inscreveu para presidente. Parece ser importante. Hamilton afirma que, além de processar os jogos feitos pelos clientes, também realizava atividade bancária, referente a saques de R$ 100 e o pagamento de contas e serviços públicos, como água, luz, gás e telefone, bem como boletos. Então, aqui ele desenvolvia aqui as atividades, né, de recebimento de contas, pagamento de boletos. Ele confirma que dentre os clientes do empregador estava uma companhia de energia elétrica da cidade. Daí porque, 1 vez por semana, ele tinha que ir até essa empresa para pegar, de uma só vez, as apostas de todos os empregados, o que fidelizava esses clientes. Contudo, nesse dia ele permanecia em área de risco. Área de risco aqui, risco à vida, energia elétrica. E ele ficava 10 minutinhos aí nesse local. Hamilton relata que durante o período que trabalhou na Loteria Alfa, faltou algumas vezes e teve essas faltas descontadas. Fala uma coisa: se o empregado falta, pode descontar ou não pode descontar o dia? Pode. Claro que pode descontar, pô. É óbvio que pode descontar. Então, se ele teve os dias descontados, pô, tá certo isso. Tá certo. Legal. Ele diz ainda que substituiu o gerente da loteria quando este se afastou por auxílio-doença, pelo período de 3 meses, mas não teve qualquer alteração no salário. Tem essa informação aqui, vou deixar ela aqui. Me parece ser importante também. Ele afirma que existe o benefício do ticket de alimentação previsto em acordo coletivo, assinado pela Sociedade Empresário Beta, mas que nunca recebeu, durante o contrato de trabalho, esse ticket de alimentação. O empregado em questão informa que adquiriu empréstimo bancário, consignado em folha de pagamento. Tá certo. E que por três meses, quando houve sensível diminuição no movimento em razão de crise econômica, realizou o serviço do seu próprio domicílio, conferindo as planilhas de jogos, mas não recebeu vale transporte. Ainda informa que não trabalhava nos feriados. Então, ele não trabalhava em feriado. E que recebia vale cultura do empregador no valor de R$ 30 mensais. Na reclamação trabalhista, Hamilton requer, olha só, então ele requer, ele faz quais pedidos? Então aqui, então vamos ver o que ele pediu. Olha só, adicional de periculosidade, vantagens da norma coletiva dos bancários,
reintegração no emprego, horas extras, horas de sobreaviso, o ticket previsto na norma coletiva, vale transporte pelo período que trabalhou em home office e a integração do Vale Cultura. Um parágrafo simples e pronto, que é o resumo da petição inicial. Lembra que no resumo da petição inicial a gente elenca quais são os pedidos? Então eu já vou deixar até aqui pronto. Eu vou cortar e colar aqui, ó. Na ação trabalhista, eu vou colocar assim, ó. O reclamante requer. O reclamante requer. Então já vou até deixar aqui pronto ali em cima. E aí eu vou separar aqui esses pedidos para a gente fazer então os tópicos. Ele requer adicional de periculosidade, ele requer vantagens previstas na norma coletiva dos bancários, reintegração no emprego, horas extras, horas de sobreaviso, ele requer ticket previsto na norma coletiva, ele requer vale transporte pelo período em que trabalhou em home office, vale transporte, e ele requer integração do Vale Cultura. Estes aqui foram os pedidos que ele fez. Vamos deixar aqui, vou até deixar em maiúsculo aqui. Ok, deixa eu ver aqui, tem no chat aqui perguntas. Bom dia, 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 chegando, aprovação, bom dia, aprovação, feliz ano novo, bom dia e aprovação para todos vocês. É nóis. Zerando aqui. Foram juntados. E o que foi juntado aqui, então? O que foi juntado como documento? Bom, contra-cheque juntou, legal. Cópia da CTPS juntou também, legal. Comprovante de residência juntou também. Acordo coletivo assinado pela sociedade lotérica, Beta também. E os norma coletiva dos bancários. Só isso. Diga, Luiz Henrique. Professor, não é o caso do problema, mas caso aconteça um problema que a gente esteja resolvendo, que vem essa parte aí do requerimento, falando o que ele requeriu na petição inicial, mas tiver alguma coisa antes, naquela narração dos fatos, que não tem a ver ou está desconexo, às vezes até para fazer uma pegadinha com a gente vai dar atenção justamente só porque ele está requerendo na petição inicial? Para os dois. Para os dois. A gente sempre vai fazer a análise dos dois. Show. Beleza? Ok. Separei as minhas informações. Ah, Ores, legal. Então, agora que eu separei, eu vou lá no meu esqueleto aqui, e nesse esqueleto eu vou começar a montar aquela estrutura básica que eu conheço. Então, bom, endereçamento eu tenho. Ó, tenho. Aqui, ó. 50ª vara de uma pessoa. 40ª vara do trabalho. Bom, eu tenho, já vou deixar ela aqui. Identificação dos 3 P's. Bom, eu tenho também porque eu sei, né? Quem que é o reclamante, quem que é a reclamada, eu tenho o processo aqui. Também vou tirar daqui, vou colocar aqui. Contestação, artigo 847. O resumo E já está pronto? resumo já está pronto, já está aqui. Aí a gente para e faz o quê? Preliminar. Olha, vamos começar nas preliminares. Aí, Ores, já ali não tem preliminar. Para de ser preguiçoso e abre a porra da tua CLT no artigo das preliminares. Uma por uma. Aí, Ores, acho que perde tempo. Foda-se. É assim que você tem que fazer. Abriu lá no seu artigo 337 do CPC, você vai ter quais são as preliminares. E aí você então vai começar a preliminar, uma por uma, uma por uma. Então, antes de adentrar ao mérito, incumbe ao réu alegar. O que eu vou ter que alegar? Bom, nulidade ou inexistência de notificação ou de citação, como está aí. Bom, inclusive na frente aí, se você é o aluno dedicado que você é, que eu sei que é, está escrito artigo 841 da CLT, para você fazer menção ao o artigo da CLT que traz a questão da nulidade, porque
Eu tenho que Opa, analisar se a pessoa recebeu essa explicação. petição inicial com um prazo adequado para fazer a defesa. Esse prazo é de pelo menos 5 dias. Ora, se não fala quando que ela recebeu, não fala quando que é a audiência. Então eu não tenho a preliminar. Segunda preliminar, incompetência. Relativa ou absoluta, né? Absoluta ou relativa. A relativa a gente exclui, porque a incompetência territorial a gente tem uma peça própria. Sobra a incompetência absoluta, lá relacionada às matérias da Justiça do Trabalho, que estão lá no artigo 114 da Constituição Federal. Bom, vamos ver. O reclamante requer adicional de periculosidade. O juiz pode julgar isso? Pode. Requer vantagens da norma coletiva dos bancários? Pode. Reintegração no emprego? Pode. Horas extras? Pode. Sobreaviso? Pode. Ticket, perdão, previsto em norma coletiva? Pode. Vale transporte? Pode. Integração no salário? Pode. Uai, se o juiz do trabalho pode julgar tudo que ele pediu, eu não tenho aqui nenhuma incompetência, certo? Perfeito. 3. Incorreção do valor da causa. Não há menção ao valor dos pedidos, ao valor da causa, então não temos como falar nisso. Entramos naquela que é a que sempre aparece em contestação, né? Apareceu em metade das contestações, veio essa preliminar, e a gente vai fazer a análise dessa preliminar de inépcia. Ai, cadeira. A preliminar de inépcia. Bom, eu vejo aqui, ó. Tenho aqui os pedidos. Vamos ver se tudo que ele pediu, ele falou. Se tudo que ele falou, ele pediu. Bom, adicional de periculosidade. Ele pediu adicional de periculosidade. Ele explicou o porquê ele gostaria de adicional de periculosidade? Ele explicou. Porque ele Diz fala que 10 ele minutos. entrava lá numa empresa e ficava exposto a risco. Tá aqui, ó. Esse adicional de periculosidade está aqui com essa informação, que ele ia lá numa companhia de energia elétrica, nessa companhia de energia elétrica, ele pegava os descontos, permanecia em área de risco por 10 minutos. Então ele explicou porque ele quis. Agora, mas ele não tem direito. Foda-se, não é isso aí que a gente vai estar analisando agora. O que a gente está analisando é se ele justificou, né? Ele pediu e justificou. Vantagens previstas na norma coletiva dos bancários. Ele justificou isso? Ele justificou, porque ele fala aqui, ó, Que foi que assinado. ele processava, além dos jogos feitos, né? Ele processava, fazia saques de R$ 100, pagava boletos de R$ 100. Bom, de R$ 200. Então, ele justificou essas vantagens aqui, legal. Reintegração no emprego, ele também pediu. Bom, analisando aqui, ele fala que 2 semanas depois de receber o aviso prévio, ele se inscreveu para ser candidato presidente lá no Sindicato dos Empregados em Lotéricas. Então, eu tenho também aqui, sim, um argumento de por que ele teria direito, na ideia dele, né? O porquê ele quer pleitear a reintegração. Quarto pedido dele, horas extras. E horas extras, ele falou da jornada aqui. Horas extras, ele falou da jornada aqui. Ele falou que trabalhava das 7 às 14, com intervalo de 1 hora para refeição. Opa, falou aqui, ó. Então, das horas extras. Sobreaviso. Ele falou do sobreaviso? Bom, vamos ver aqui. É do sobreaviso. Olha só, vamos pegar as informações que sobraram aqui. Ele relata que trabalhou lá na loteria, que faltou algumas vezes e as faltas foram descontadas. Até aí está correto isso. Diz que substituiu o gerente da loteria quando esse se afastou por auxílio-doença, mas que não teve qualquer alteração no salário. Afirma que existe o benefício do ticket de alimentação, que adquiriu empréstimo, que ficou no home office, que não trabalhava em feriado e que recebia Vale Cultura. Veja, não tem nenhum argumento, não tem nada falando do sobreaviso aqui, que ele ficava, por exemplo, com o celular, que ele ficava à disposição da empresa, que ele ficava, olha, é, é,
tinha lá, por exemplo, um sistema que ele ficava esperando ser chamado. Não há nenhum fundamento fático para esse pedido de sobreaviso. E toda vez, então, que falta algum fundamento, o que que a gente vai colocar aqui? Se falta um fundamento, nós temos uma inépcia. Então, nós temos aqui uma inépcia da petição inicial, por quê? Falta causa de pedir. Faltou causa de pedir para isso. Então, se você identificou, excelente, perfeito. O ticket previsto em norma coletiva, ele também pede, isso aqui ele justifica sim. Ele fala aqui, ó, que tinha um ticket de alimentação previsto no acordo coletivo, mas que ele não recebia, nunca recebeu, durante todo o contrato de trabalho. O do Vale Transporte, ele também justifica, né? Ele fala que ele foi lá, por 3 meses ele ficou em home office, e aí ele não recebeu o Vale Transporte. Tá aqui. E ele pediu a integração do Vale Cultura, que aqui ele fala também que ele recebia o Vale Cultura. Olha só, temos também aqui a informação aqui do Vale Cultura. Bom, foi isso que ele pediu, acho que bateu aqui, tirando aqui a horas de sobreaviso, o resto bateu as informações, né? Ele até juntou a norma coletiva dos bancários, vou até deixar aqui na parte aqui que ele pede, né, a vantagem da categoria dos bancários. Tem o acordo coletivo assinado com a empresa Beta também, lá que ele pede o ticket, né, previsto lá na norma. Vou deixar aqui também essa informação. Comprovante de residência, contra-cheque, CTPS. Isso aqui não vai ter, não tem grandes reflexos aí. Mas bom, vi que teve... Calma. Vi que teve um pedido que teve inépcia aqui, porque faltou causa de pedir. Bom, e agora? Será que teve alguma coisa que ele alegou, mas ele não pediu? Bom, vamos ver aqui. A RT foi distribuída no dia tal, contrato dia tal, foi dispensado sem justa causa. Tem muita coisa aqui. Hamilton relata que durante o período que trabalhou na Loteria Alfa, faltou algumas vezes ao serviço e teve essas faltas descontadas. Bom, até aqui, quem falta pode descontar? Pode. Aqui ele não tem nada que ele possa pedir aqui e pleitear. Diz ainda que substituiu o gerente da loteria quando este se afastou por auxílio-doença pelo período de 3 meses, mas não teve qualquer alteração de salário. E aqui nós temos um ponto que eu quero que você se atente, que eu quero que você veja isso e que eu quero que você coloque na sua peça. Muito embora não estivesse no gabarito da OAB. Por isso que eu falo que gabarito não vocês ficam muito preocupados, às vezes, com os gabaritos, e eu sempre entendo que não é, a sua preocupação não tem que ser com o gabarito. Porque o gabarito ele só vem depois que você termina a prova. Então você não tem que fazer a prova pensando no gabarito. Você tem que fazer a prova pensando na legislação. Você tem que fazer a prova pensando naquelas informações. Então aqui, por exemplo, existiria aqui um pedido que ela poderia fazer. Aqui existiria um pedido. Porém, ela formulou esse pedido? Não, Não. E se ela não formula esse pedido, não é. aqui nós temos sim também uma inépcia da petição inicial. Nós também temos uma inépcia nesse tópico, né, da petição inicial. Por quê? Porque aqui faltou pedido. Faltou pedido. Então, até fez a causa de pedir, mas não fez o pedido. E isso gera uma inépcia. Então, tanto faltar pedido como causa de pedir, né? Orestes, isso não estava no gabarito oficial da OAB? Não. Mas
por que que eu teria que colocar? Porque você vai colocar, ponto, porque não tem uma inépcia. Aí minha pergunta é, tem inépcia ou não tem? É, Tem. Se tem inépcia, você vai colocar. Ai, mas não tá no gabarito. Beleza. E se tivesse na porra do gabarito? Aí se tivesse na porra do gabarito, ia tomar. Por quê? Porque, ai, não coloquei. Então, vai colocar sim. Legal, descobri mais uma preliminar aqui. O empregado informa que adquiriu empréstimo bancário consignado em folha de pagamento. Até aí, informação irrelevante, só mostra que ele estava fudido mesmo para pedir empréstimo. E informa que ele não trabalhava nos feriados. Que bom, ele podia curtir a família dele. Então temos aqui duas inépcias, né? Uma inépcia por falta de pedido e uma inépcia por falta de causa de pedir. Tá aqui. Vou separar essas duas aqui para deixar as duas aqui em cima. E aí entra também um ponto, né? Orestes, poxa, não vi isso para colocar como preliminar. Posso colocar lá embaixo? Não tem problema nenhum. Coloca em cima, coloca embaixo, coloca onde você quiser. Só tem que colocar. Beleza? Perguntar, Keriane? Não, não, ok. Bom, vi que tinha duas inépcias. Ok. Vamos continuar. Parei. E aí é um ponto. Olha só. É nesse outro ponto agora que também você tem um grande problema, tá? Que você achei a inépcia. Ah, então resolvi meu problema. Só tem essa preliminar. O que que você tem que fazer? Para e continua. Para e continua. Bom, achei essas duas preliminares de inépcia. Excelente. O que que eu vou fazer agora? Eu vou continuar. Eu vou continuar com a minha. Aqui. Deixa eu só ver aqui. Essas horas de sobreaviso é aquela que ele fica à disposição em casa? Não sei, Breno. Ele não falou sobre as horas de sobreaviso. Ele não falou que ele ficava à disposição na casa dele. Ele só falou que foi trabalhar lá na casa dele e aparentemente ele continuou trabalhando das 7 às 14, né? Não explicou nada mais aí. Beleza? Das faltas descontadas, teríamos uma inépcia? Ariane, não vejo uma inépcia porque aí é simples. Se ele faltou, teve o desconto. Não, não vejo aqui o motivo de colocar uma inépcia com relação a isso, tá? Porque aí é um fato, né? Se ele faltou, ele tem desconto. Nesse ponto do auxílio da substituição, aqui ele teria um direito a pleitear, mas não o fez, porque não fez o pedido. Mas ele não disse as faltas e os dias. Sim, ele só simplesmente falou: ó, faltei e descontaram. Não vejo aí uma inépcia nesse Professor, problema. Orestes, eu coloquei, sem problema nenhum. Ariane, excelente, perfeito. No mínimo, essas duas você tinha que ter colocado: da inépcia do salário substituição e da inépcia do sobreaviso. Diga, Jairo. no caso seria inépcia se você tivesse falado assim, eu faltei algumas vezes, mas aí não falou mais nada, poderia ser inépcia. Se ele falar assim, faltou algumas vezes, faltou alguns dias, e esses dias foram descontados, não sabendo precisar quais, tal, pede o reembolso. Aí você tem sim uma inépcia por pedido genérico, né? Ou Certo. lá embaixo, quando fala assim, ele não trabalhava nos feriados. Se tivesse a informação falando assim, trabalhou todos os feriados legais e previstos na lei e na legislação e requer o pagamento em dobro de todo e qualquer feriado que ele tenha trabalhado. Também temos uma inépcia por pedido genérico. Beleza? Orestes, coloquei outras inépcias, sem problema nenhum. Ao meu ver, você tinha que colocar pelo menos essas duas. Beleza? Ok. Aí a gente para. Eu vou até parar aqui com vocês e vou voltar. Paro e volto. Orestes, achei as inépcias. Parei? Não, você continua no seu CPC aí. Bom, próxima preliminar. Perempção. Perempção é aquela hipótese quando ele arquiva duas vezes porque faltou, né?
ou porque distribuiu uma petição inicial verbal, uma reclamação verbal, e não foi lá na vara do trabalho. Não tem nenhuma dessas duas informações, eu não vou ter a preliminar. Litispendência e coisa julgada dependem da existência de um processo anterior, que não existe aqui. Conexão depende da existência de um outro processo, que não tem essa informação. Defeito de representação, incapacidade, não há aqui qualquer questão relacionada aí à procuração ou à capacidade processual dessas partes. Cláusula de arbitragem, a gente analisa até lá na CLT, né, que é o inciso 10. Ilegitimidade e interesse. Ilegitimidade é processar a empresa que ele trabalhava. Ele trabalhava na Alfa, processou a Alfa. Interesse sempre vai ter, né? Não se preocupe com isso. Caução e gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça até tem a informação que ele pegou um empréstimo aí, o que demonstra que ele está fudido. Então, obviamente, ele vai ter direito à gratuidade, caso ele tenha feito o requerimento na petição inicial, que a gente nem sabe se ele fez. Terminou as preliminares do CPC, CLT. Preliminares da CLT. Bom, nas preliminares da CLT, o que a gente tem? Acordo na CCP. Fala de acordo na CCP? Não. Cláusula de arbitragem. Fala de cláusula de arbitragem no contrato? Não. PDV ou PDI. Também não fala nada. Pedido sem valor, Orestes. Não falou aqui que os pedidos tiveram a indicação do valor. Eu sei, mas também não falou que eles não tinham. Então a gente permanece isento, quieto. A gente não vai abordar a temática, porque a gente não pode criar informação. E depois nós temos aí as custas processuais de processo anterior que foi arquivado, que não tem também. Então, nós temos única e exclusivamente as preliminares de inépcia. Terminou de fazer as preliminares? Orestes, terminei. Então, eu vi aqui já, ó, lá nas preliminares, vou até colocar aqui, ó. Eu vou falar dessas duas aqui, preliminares. Aqui, ó. Vou falar dessas duas. Aí eu vou analisar prescrição. Bom, prescrição é só eu analisar a data. Tem as datas? Tem. Ó, tem a data aqui. A reclamação trabalhista foi distribuída em 30 de abril de 2021. Contrato de trabalho, 2015 a 2020. Bom, se ele foi dispensado em 25 de março de 2020, ele teria até o ano de 2022 para entrar. Ele entrou em 2021, está dentro do prazo, não vou ter prescrição bienal. Quebrei isso aqui. Se ele entrou em 2021, 2021 menos 5 é igual a quanto? 2016. Ora, ele foi contratado antes disso, 13 de janeiro de 2015. Então, eu vou ter, sim, uma prescrição Quinquenal. penal para ser alegada. Opa! E aqui o importante vai ser a data de admissão e a data de distribuição da ação. Simples assim. No mérito, eu vou colocar todo o resto aqui que eu vou debater. Fácil ou difícil isso, gente? Na conclusão aqui, conclusão. Bom, na conclusão eu tenho que lembrar lá. Eu vou falar da preliminar, eu vou falar da preliminar, vou falar da prescrição, vou falar da improcedência dos pedidos, improcedência, vou falar das provas e vou falar dos honorários advocatícios. Não tem segredo isso daqui. Então você volta agora, você só precisa aí escrever essa peça aí, identificando as teses lá e sempre tendo aquela pergunta, né? O porquê ele não tem direito? O porquê ele não vai ter direito ao adicional de periculosidade? Por que ele não vai ter direito à norma coletiva dos bancários? Por que ele não vai ter direito à reintegração? Por que ele não vai ter direito à hora extra? Por que ele não vai ter direito ao ticket da norma coletiva? Por que ele não vai ter direito a vale transporte? Essa é a nossa pergunta, sabe? E é extremamente simples isso. Me deixa assim, com tranquilidade, que já é a terceira contestação que eu faço aqui com vocês, né?
sendo que nós fizemos uma com reconvenção, igual já analisamos em sala de aula. Se cai uma contestação para vocês, o mínimo que eu espero é a sua a aprovação aí com peça 4,5 na peça. Aprovação com 6 para mim já tá bom, foda-se. Não precisa tirar 10 não. Até que se tirar 10 vai ganhar a bolsa de pós no ProOrd e eu vou ter que pagar o jantar para você. Pagarei com muito gosto, caso você tire 10. Mas com 6 eu já tô felizão. Eu tô felizão. Vai ser um excelente presente de aniversário que vocês vão me dar. E aqui eu trago para vocês, então. Vamos sentar, vamos fazer a abertura aqui. Aí eu faço o intervalo e a gente vê o mérito, tá? Então, endereçamento. Muito simples. De novo, aquele endereçamento simples direcionado lá ao douto juízo da 50ª vara João do Pessoa. trabalho de João Pessoa. Ponto. Eu sei que o processo é o processo número 1234. E aqui eu peço para vocês prestarem atenção quando vocês forem escrever. Por quê? Quem que é o seu cliente? A Loteria Alfa Limitada. Então lembre-se que você começa a peça pelo nome do seu cliente. Então, às vezes, vem lá no problema trazendo outros nomes de outras pessoas. Não importa, você vai começar com apenas o nome do seu cliente. Bom, então vou colocar quem? Loteria Alfa Limitada. Loteria Alfa Limitada. Vou colocar aqui maiúsculo, que é como eu faço. Já qualificada nos autos da ação trabalhista que lhe move o Hamilton, processo acima, por intermédio de seu advogado abaixo assinado, procuração anexa, vem a presença de vossa Excelente. excelência Apresentar apresentar a sua contestação, nos termos do artigo 847 da CLT, pelos motivos abaixo expostos. Ponto. Só isso. Resumo da petição inicial. A gente já colocou, estava pronto, é copiar. Esse aqui não tem segredo. O reclamante requer tal, 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 tal. Porém, não faz jus aos direitos pleiteados. Ponto. Preliminares. Temos duas preliminares aqui de inépcia da petição inicial. Então, eu vou colocar aqui essas duas preliminares. Vou colocar a preliminar de inépcia aqui. Inépcia da petição inicial. Eu vou colocar salário substituição. E também vou colocar inépcia da petição inicial. Esse vai ser o nome do meu tópico. Horas de sobreaviso. Perguntinha aqui no chat. Não é parágrafo único, conciliador. É 847 da CLT. Não tem parágrafo único. Se colocar o parágrafo único, você vai deixar de pontuar 0,10. É 847 da CLT. Inépcia da petição inicial. O que eu vou colocar? O reclamante diz na sua petição inicial e que substituiu o gerente da loteria, da reclamada, vamos colocar assim, da reclamada, quando esse se afastou por auxílio-doença pelo período de 3 meses, mas não teve qualquer alteração no salário. Ocorre que o reclamante não formulou pedido. qualquer pedido com relação ao tema em questão.
motivo pelo qual a sua petição inicial é inepta por ausência de pedido, nos termos do artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC. Ponto. Assim, requer a extinção do pedido sem resolução de mérito. Pronto. Orestes, quero colocar como nos termos do artigo 485. Pode, não tem problema nenhum. Inépcia da petição inicial do sobreaviso. Vou copiar, vou colocar aqui. O reclamante requereu na sua petição inicial a condenação da reclamada ao pagamento de horas de sobreaviso. Ponto. Ocorre que o reclamante não apresentou qualquer causa de pedir com relação ao tema em questão, motivo pelo qual sua petição inicial é inepta por ausência de causa de pedir, nos termos do artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1 da No CLT. Então, CPC. desculpa, do CPC. Assim, requer a extinção do pedido sem resolução de mérito. Mesma coisa, a gente só troca a informação. A base, o contexto é o mesmo, né? E da prescrição quinquenal, que a gente vai falar assim: tendo em vista que o reclamante foi contratado no dia 13 de janeiro de 2015 e a ação trabalhista apenas foi distribuída no dia 30 de abril de 2021, requer sejam considerados prescritos os créditos anteriores a 5 anos da data de distribuição da presente ação, nos termos do artigo 11 da CLT. Ponto. Presente ação. Nos termos do artigo 11 da CLT. Orestes, posso colocar a súmula? Pode. Vou colocar a súmula para vocês aqui. E súmula 308, item 1 Que tá rolando, não tá conseguindo TST. Dá para assistir. Pronto. Só isso. E aí a gente vai partir para o mérito para cada um dos pedidos. Questão extremamente simples, fácil, beleza? Vou fazer um intervalinho aqui, 10 minutinhos, a gente volta para escrever essas teses e para eu explicar 2, 3 pontos aqui dessas teses para vocês. Beleza? Beleza. Então, vou deixar aqui pausado. Bem. Bora lá, senhores. Vamos de volta aqui. Então, vamos resgatar aqui a nossa peça. Então, cadê aqui? Tá aqui. Vamos lá. Fazendo as teses agora e compreendendo o que são essas teses e, pô, o que eu vou falar, o que eu não vou falar. E veja, de novo, aqui é algo que eu falo para vocês de forma constante. Você tem que saber o direito material. Se você sabe o direito material, fica mais fácil. Orestes, puta, não sei direito material, tenho dificuldade, estou aprendendo ainda. Vim para o trabalho porque achei que ia ser mais tranquilo, não tenho tanta familiaridade. A tua solução, né? A tua saída é explorar bem a parte do índice remissivo, né? Então, é isso que você teria que trabalhar o máximo possível. Então, o adicional de periculosidade, por exemplo. O reclamante, né, o Hamilton,
Ele confirma que dentre os clientes do empregador tinha uma companhia elétrica. Daí porque uma vez por semana ele tinha que ir até essa empresa para pegar de uma vez só as apostas de todos os empregados que fidelizavam os clientes. Beleza. Contudo, nesse dia ele permanecia em área de risco na subestação de energia por 10 minutos. Então ele quer o adicional de periculosidade porque ele estava exposto à energia. E veja, energia elétrica, né? É um dos motivos geradores do adicional de periculosidade. Olha, mas aí eu vou falar o quê? Veja, primeira coisa, você tem que saber o adicional de periculosidade. Legal. Quando a pessoa tem exposição à periculosidade, ela tem direito ao adicional. Mas é qualquer exposição que vai dar direito ao adicional? Não. Se a gente analisar a exposição permanente, tempo todo, vai dar direito. A exposição intermitente, também, assim como a exposição habitual. Acontece que no caso do Hamilton, ele não tinha uma exposição habitual. Ele tinha uma exposição que a gente chama de eventual. Que é a exposição eventual? É você se expor de vez em quando. Eventual é aquilo que acontece de vez em quando. Canso de falar isso para vocês aí na sala de aula, que se você é casado ou se você namora, você sabe muito bem a definição de eventualidade, né? Eventualidade é aquilo que acontece de vez em quando. Basta você ser casado que você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, você tem aqui a ideia, né? Fala, pô, essa, legal. Então, eu sei que eventual, né, não tem direito. Então, eu preciso só achar. Você vai e acha. Oreste, eu não fazia a menor ideia dessa tese, que era esse ponto. Tudo bem. Qual a solução que eu dou para você, né? Para você se empenhar mais nesses estudos? Vai buscar aonde está essa periculosidade na CLT. Abre a sua CLT. Você vai achar. Periculosidade, previsão legal, artigo 193. Vai lá no artigo 193. Vai lá no artigo 193. Abre o artigo 193. Vamos voltar aqui. Abre o seu artigo 193. E aí, no artigo 193, você vai perceber que tem tudo de periculosidade, né? Então, se você analisar o artigo 193, ele vai olhar e falar assim, bom, então, beleza. O trabalhador que tiver exposição, se não me engano, vai falar a exposição permanente do trabalhador em área de risco, blá blá blá, dá direito ao adicional de periculosidade quando tiver exposição e aí vem inciso 1, inflamável, explosivo, energia elétrica, inciso 2, quem tiver exposto a roubo ou violência física, né? Inciso 3, os agentes de trânsito, né? Se não me engano, agora já tá no inciso 3, os agentes de trânsito. Aí vem parágrafo 4º, quem trabalha com motocicleta. Então tem aí. E embaixo você tem uma série de artigos e súmulas. Então, por exemplo, você tem aí embaixo o artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Você vai ter a menção a uma lei, acredito eu que deva ter a menção aí, da Lei 11.901, que trata de bombeiro civil. Acredito que ela vai estar aí embaixo também. Aí vai começar as súmulas, né? Tem, por exemplo, a súmula 132 do TST, vai ter a súmula 361 do TST, vai ter a súmula 364 do TST, vai ter a súmula 453 do TST. Então são várias, OJ 172, então são várias. 345, as Jotas. OJ 345, OJ 324, tem um monte, um monte. Orez, eu não sei qual que é a tese. Porra, senta e lê. Item por item. Você leu e está entendendo o que você está lendo? Por exemplo, mas é muito simples. Você vai na súmula 132, essa, uma das primeiras aí. 132, 139. É uma das primeiras súmulas. 139. Isso, 139. Você vai na súmula 139 e você vê. Tem inciso 1 e inciso 2. O inciso 1 ele fala, olha,
Se o cara fizer horas extras, o adicional de periculosidade entra na base de cálculo para pagamento das horas extras. Pô, legal. É disso que nós estamos tratando nessa questão aqui? Não, olha, acho que não. Ah, mas tem um sobreaviso que ele pediu na petição inicial e o item 2 fala de sobreaviso. Fala que o adicional de periculosidade não entra na base de cálculo para pagamento das horas de sobreaviso. Ah, e lá tem sobreaviso. Posso usar essa súmula? Bom, veja se tem alguma coisa a ver. Eu entendo que não tem nada a ver. E você vai seguindo até que você vai chegar na súmula 364. Essa súmula 364, ela tem dois itens aí, extremamente importantes, esses dois itens da súmula 364, que no item 1 ele vai trazer justamente essa tese. Então, se você ler o item 1, fala assim, ó, a exposição permanente intermitente, né, dá direito ao adicional de periculosidade. Na verdade, é a exposição permanente, intermitente e habitual, né? Essas três exposições dão direito adicional. E nesse mesmo item 1, ele fala indevido apenas quando a exposição se dá de forma eventual ou, sendo habitual, por tempo extremamente reduzido, né? Apenas alguns minutos. Nós temos aqui, no caso dessa tese, nós temos aqui a exposição eventual. Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que eu vou escrever de uma forma mais bonitinha, para não gastar tanta linha que nem vocês estão reclamando. Mas eu vou colocar assim, ó. O reclamante, o reclamante alega que comparecia nas dependências de uma companhia de energia elétrica uma vez por semana para pegar as apostas dos clientes, uma vez por semana, e lá permanecia em área de risco subestação por 10 minutos. Motivo pelo qual requer o adicional de periculosidade. Ponto. O pedido não merece prosperar, pois a exposição do reclamante ao agente perigoso de energia elétrica se dava de forma eventual, uma vez que ocorria apenas por 10 minutos e uma única vez por semana. Ponto. Assim, indevido o adicional de periculosidade em razão da exposição eventual nos termos da súmula 364. Item 1, se você não colocar item 1, você não pontua, do TST. Pronto. Requer improcede o pedido. Improcede o pedido. Ponto. Eu ia colocar requer improcede o pedido, mas não. Agora eu colocar improcede o pedido. Porque a gente vai escrever toda vez assim, procede o pedido, procede o pedido. Simples. Vantagens previstas na norma coletiva dos bancários. Olha só. O reclamante afirma que, além de processar os jogos feitos pelos clientes, também realizava atividade bancária referente a saque de R$ 100 e pagamento de contas de serviços públicos, bem como boletos bancários de R$ 200. Vírgula. Motivo pelo qual pleiteia as vantagens previstas na norma coletiva dos bancários de 2015 a 2020. O pedido não merece prosperar, pois, e aqui era a tese mais chata que tinha, por que não merece prosperar? Porque ele não era bancário.
Bancário é bancário. Bancário trabalha onde? Num banco. Ele era o quê? Lotecário, sei lá como é que chama isso. Mas ele trabalhava no comércio, Oi, né? Ele não era bancário. Ele não desenvolvia a atividade de bancário. E para ter direito aos benefícios da norma coletiva dos bancários, a pessoa tem que exercer essa atividade. Então, ele não exercia essa atividade diferenciada que a gente fala. Ele não pertencia a essa categoria diferenciada. Então, aqui era justamente falar assim: o pedido não merece prosperar, pois o reclamante não era bancário e não pertencia à categoria profissional dos bancários, pois trabalhava em uma lotérica. Quem colocou aqui? Coloquei o nome da tese. Equiparação a bancário. Tanto faz o nome da tese. O nome da tese não é importante, Edson. Você falou que ele não tem direito, que ele não pertencia à categoria profissional dos bancários, pois ele trabalhava em uma lotérica. Assim, nos termos do artigo 511 da CLT, que trata sobre o regime de categoria diferenciada, né? Assim, nos termos do artigo 511 da CLT, por não exercer as atividades de categoria diferenciada dos bancários, o reclamante não tem direito aos benefícios da norma coletiva. Ponto. Improcede o pedido. entendi. Ponto. Só isso. Improcede o pedido. Aqui, Luiz Henrique, não. A gente não vai usar isso aí, eu vou mostrar para vocês por quê. Certo? O reclamante pretende a reintegração no emprego, pois alega que 2 semanas após receber o aviso prévio, decidiu inscrever-se numa chapa como candidato a presidente da categoria dos empregados em lotéricas, para lutar por lutar por melhorias na sua categoria. Bom, Professor, diga, Carla. só voltando aqui um pouco na reintegração, eu citei o artigo 511 mais o parágrafo terceiro. Tá errado? Perfeito, perfeito. Ah, Pode tá. citar, não tem problema nenhum. Beleza. Obrigada. Perfeito. Blá, blá, blá. O reclamante pretende a reintegração porque ele alega que foi presidente. O pedido não merece prosperar, pois, e aqui a única coisa que você já tinha que saber, e você já sabe disso, pois o registro da candidatura do empregado ao cargo de dirigente sindical no curso do aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe garante a estabilidade prevista no artigo 543, parágrafo 3º da CLT, nos termos da súmula 369, item 5 do TST. Ponto. Improcede o pedido. Ponto. Aqui a gente cai naquelas teses que a gente já viu 1, 2 vezes em sala de aula, assim como, por exemplo, das horas extras, né? O reclamante alega que trabalhava de segunda a sexta-feira, das 7 às 14 horas, com intervalo de 1 hora para refeição, pretendendo o pagamento de horas extras. Ponto. O pedido não merece prosperar, pois a jornada praticada pelo reclamante não excedia o limite legal previsto na nossa legislação. Legislação, ponto.
O artigo 58 da CLT prevê o limite de 8 horas diárias, sendo que o reclamante trabalhava das 7 às 14, bom, vamos fazer conta. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dá 7 horas. Se eu tirar uma de intervalo, fica 6. Então, ele não trabalhava além do limite. O artigo 58 da CLT prevê o limite de 8 horas diárias, sendo que o reclamante trabalhava por apenas 6 horas por dia, motivo pelo qual não tem direito às horas extras. Ponto. Improcede o pedido. Orestes, utilizei o artigo 7º, 13, sem problema nenhum. Edna tinha falado aqui do artigo 513, parágrafo 3º, beleza, essa aí pode, não tem problema nenhum. Súmula 117, não. Não utilizaríamos ali na questão das vantagens. Aqui poderia ter utilizado, se você quisesse utilizar, nos termos do artigo 58 da CLT e artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, pode utilizar também, não tem problema. Ana Clara, não poderia utilizar o artigo 224. Por que que não poderia utilizar o artigo 224? Vamos refletir. O artigo 224 se aplica para quem? Para bancário. Se o artigo 224 se aplica para bancário, a gente vai utilizar o artigo 224 para falar aqui do Hamilton? Não. Por quê? Porque o Hamilton não era bancário. A gente acabou de falar isso no parágrafo anterior. Beleza? A gente acabou de falar isso no tópico anterior lá, que ele não era bancário. Então, eu não posso utilizar o artigo do bancário. Ok? O ticket previsto na norma coletiva aqui, ó, o reclamante afirma que existe o benefício do ticket de alimentação previsto no acordo coletivo assinado pela sociedade empresária aberta, mas que jamais recebeu esse benefício durante todo o contrato, pelo que requer o seu pagamento. Vamos colocar aqui. Pelo que requer o seu pagamento. Ponto. Ele vai ter direito. E aí muita gente foi na linha de que, olha, ele não vai ter direito porque ele não é bancário. A gente não está falando de um benefício previsto na norma coletiva dos bancários. A gente está falando de um benefício previsto em um acordo coletivo de uma empresa. Mas por que que ele não vai ter direito? O pedido aqui não merece prosperar, pois, Orés, eu rodei e não consegui achar. Pois a reclamada não assinou o acordo coletivo que prevê o ticket alimentação. Olha só, não foi ela que assinou o acordo coletivo. O acordo coletivo em questão foi assinado pela empresa Beta, pela Sociedade Empresária Beta Limitada, e não pela reclamada. Então, como foi assinado pela Beta, apenas é obrigatório o cumprimento desse acordo coletivo pela Beta. Então, aqui o acordo coletivo em questão foi assinado pela Sociedade Empresária Beta, a qual é a única que é obrigada ao pagamento do direito aos seus próprios empregados, nos termos do artigo 611 da CLT. O acordo coletivo, ele vai vincular apenas a pessoa que assina, apenas a parte que assina. Chat aqui. Do ticket eu coloquei artigo 600, parágrafo 1º. É o parágrafo 1º? Deixa eu confirmar só aqui se é o parágrafo 1º que está previsto isso aí. Espera aí. Deixa eu só confirmar aqui. Parágrafo 1º, perfeito, perfeito. Coloca o parágrafo 1º aí, Edna, perfeito. Vamos voltar aqui.
Perfeito. Cadê a nossa peça? Aqui. Previsto no artigo 611, parágrafo 1º da CLT. Assim sendo, improcede o pedido. Ponto. Vale transporte. Cadê aqui? Vale transporte. O reclamante ele pleiteia o vale transporte, né? Ele alega aqui, ó. Mais perguntas aqui, chegando no chat, deixa eu ver. Súmula 374. Eu não lembro se a súmula 374 se ela foi aceita no gabarito. Não me recordo disso, não me lembro de terem aceito a súmula 374. Justamente porque a súmula 374 trata de categoria diferenciada e não de acordo coletivo em si, tá? Então, poderia até ser utilizado lá na tese, lá em cima, na tese das vantagens do bancário, você colocar a súmula 374, mas não aqui no acordo coletivo. Beleza? O reclamante alega que, por 3 meses, realizou serviço em seu próprio domicílio, conferindo planilhas de jogos, mas não recebeu vale transporte, pelo que requer a condenação da reclamada ao seu pagamento. Nada mais absurdo. Nada mais. Não, não é para colocar isso. Se eu pegar alguém escrevendo nada mais absurdo, pasme excelência, ora excelência. Não. Você vai apenas escrever o pedido. Você apenas vai escrever aqui. O pedido não merece prosperar, pois no respectivo período